Nas redes sociais, eles parecem ler o pensamento dos seguidores. Sabem viralizar um conteúdo como ninguém. Sem contar os comentários, compartilhamentos e vídeos cortados milimetricamente. O que importa é engajar. Hoje o Brasil é o segundo país com mais influenciadores no mundo, atrás só dos Estados Unidos. E um levantamento da consultoria Nielsen indica que existem 13 milhões de perfis com mais de 1.000 seguidores no país. 500 mil deles com mais de 10 mil seguidores. Outro levantamento, esse do CETIC, que conduz pesquisa sobre a internet no Brasil, mostra que 38% dos brasileiros assistem a vídeos feitos por influenciadores. Um crescimento de 5 pontos percentuais em comparação com 2021. E entre jovens de 16 a 24 anos, o número salta para 64%. Influenciadores conseguem converter likes e compartilhamentos em dinheiro de publicidade. Mas em ano eleitoral também querem ir além. Por que não tentar a carreira política? E assim, usam as mesmas técnicas do ambiente virtual para transformar curtidas em votos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a onda de influenciadores nas eleições. O que candidatas e candidatos podem e o que não podem fazer no ambiente digital e como as redes sociais estão mudando a disputa eleitoral. Neste episódio, eu converso com Arthur Ituaçu, professor de Comunicação Política da PUC-Rio e pesquisador associado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Antes, falo com Amanda Cunha, especialista em Direito Eleitoral e coordenadora de comunicação da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ela é apresentadora do podcast A Eleitorialista. Quarta-feira, 28 de agosto. Amanda, quero começar muito pelo básico contigo. O que os candidatos podem e o que eles não podem fazer em período de eleição nas redes sociais? Na verdade, os candidatos, eles podem pedir votos pela internet, eles podem expor as suas opiniões, as suas ideias, anunciar os seus projetos. Então, tudo isso pode ser feito pela internet, inclusive por meio de impulsionamento. Essa propaganda eleitoral dos candidatos pode ser impulsionada por meio do tráfego pago e seguindo algumas regras aí da Justiça Eleitoral, sinalizando que é uma propaganda eleitoral, com CNPJ de campanha. Então, tudo isso é permitido. O que não pode? O que não pode é pagar alguém para fazer propaganda eleitoral para você ou, de alguma forma, essa pessoa monetizar essa propaganda ou ter algum benefício financeiro. Por exemplo, eu não posso pagar um influenciador digital para fazer propaganda eleitoral para mim. Esse influenciador digital também não pode, exercendo a sua liberdade de expressão, de preferência por um candidato, usar desse conteúdo para monetizar ou para ganhar algum tipo de benefício econômico por meio aí de dessas várias ferramentas que tem nas redes sociais. Então, isso é absolutamente proibido. Agora, tem um ponto aí que é um caso mais recente e que está gerando um debate grande, que é sobre a estratégia de pirâmide. O seguidor que fizer um corte de uma fala do candidato ou de uma entrevista do candidato, e se esse corte viralizar, vai ganhando mais e mais dinheiro. Estou entendendo, então, que isso é terminantemente proibido pela legislação atual, certo? Absolutamente proibido. Porque o que acontece? Eles fazem esses cortes para ver quem viraliza mais, monetiza mais, ganha mais pela própria plataforma e também pode ser o caso dele estar sendo remunerado por fora pelo próprio candidato ou pelo partido político. Então isso é absolutamente proibido, porque é uma forma de você pagar alguém para fazer sua propaganda na internet, bombar, viralizar, alcançar muito mais seguidores do que o comum, do que o permitido por meio do impulsionamento lá na conta oficial do candidato. Em São Paulo, a Justiça Eleitoral concedeu liminar, suspendendo temporariamente os perfis usados para a monetização pelo candidato à prefeitura, Pablo Marçal, do PRTB. O juiz Antônio Maria Zors destacou que a decisão não proíbe a criação de perfis do candidato à Prefeitura de São Paulo, mas suspende apenas os monetizados. Nas redes sociais, Pablo Marçal criticou a decisão e disse que ninguém vai conseguir pará-lo. Eu posso pagar cabos eleitorais, eu posso ter pessoal de campanha devidamente formalizado, contratado, com quanto que foi pago declarado na prestação de contas para ver se o candidato respeitou o limite de gastos. Tudo isso. O que eu não posso, daí, é pagar por fora
É como se eu estivesse pagando pessoas por fora, além dos cabos eleitorais oficiais, mas pagando alguém para ir pedir voto para mim, e isso não está formalizado. Se um candidato fizer esse esquema de pirâmide e declarar isso à Justiça Eleitoral no momento da primeira prestação de conta, o que era proibido passa a ser permitido? Ou nem assim ele poderia no caso das redes sociais? Nem assim, Natuza, porque veja, é uma propaganda paga na internet e a propaganda paga na internet é proibida. A única e absoluta exceção é o impulsionamento pago feito diretamente da conta do candidato ou do partido político. Então, em nenhuma forma, em nenhuma hipótese, você pode se utilizar dessa pirâmide, desses influenciadores, desses cortes de vídeos pagos, e às vezes pode ser que até nem seja pago diretamente, mas a própria monetização do canal acaba entregando mais esse conteúdo, então acaba beneficiando o candidato de forma direta aí. Então, o que você está dizendo, para quem não é habituado com o universo das redes sociais, o que você diz que é impulsionamento é o candidato pagar para uma plataforma, para um Instagram da vida, por exemplo, para fazer com que aquele conteúdo chegue a um nicho específico. Pode ser mulheres de classe C e que ainda morem numa determinada região, num determinado bairro da cidade. É isso. Isso pode. Isso pode. O candidato ele vai fazer um cadastro lá, porque hoje o Instagram é o Facebook, né? Então tudo da Meta. Então você faz um cadastro, informa o seu CNPJ de campanha, a expressão propaganda eleitoral, e a partir disso gera uma biblioteca de anúncios nessa plataforma. Então tudo que você impulsionar por ali, pagar para que as redes sociais entreguem mais ou entreguem para esse público-alvo, conforme aí a estratégia, né, de entrega, isso tudo fica registrado. E aí isso tudo depois é lançado na prestação de contas. Então, se tiver alguma irregularidade, tem como ser verificado. Diferente desses tipos de pagamentos por fora, dessas pirâmides, desses campeonatos aí de cortes de vídeos que a gente tem ouvido falar. E contratar influenciadores para a campanha eleitoral? Uma campanha pode fazer isso? Pode contratar um influenciador? Também não, porque é uma forma de propaganda paga na internet que é vedada pela legislação. Então não pode pagar ninguém para fazer propaganda para você. Veja, o influenciador digital, ele tem até a sua liberdade de expressão, ele pode se manifestar pela sua preferência político-partidária no seu canal. Mas isso não pode estar, em hipótese alguma, associado ao candidato ou sendo pago para que isso aconteça. Qual é a penalidade para a campanha que faz isso, que paga um influenciador digital? Porque a campanha que fizer essa contratação está fazendo algo irregular, né? Porque a legislação, você acabou de esclarecer, ela terminantemente proíbe esse tipo de relação. Qual é a penalidade para uma campanha ou para um candidato que contrata um influenciador digital se essa contratação vir a ser descoberta? Então, a primeira punição é a suspensão desse conteúdo, né, pago irregularmente, e a aplicação de multa. As eleições deste ano serão a primeira em que a Justiça Eleitoral vai lidar de forma direta com esse tipo de situação. Por isso, não existem exemplos de casos julgados que sirvam de referência. Mas, dependendo da gravidade, do volume dessas propagandas, do volume desses pagamentos, pode ensejar aí também a cassação do registro de candidatura ou a cassação do mandato, se já estiver no exercício do cargo, se tiver sido eleito, e ainda também a sanção de inelegibilidade. Em relação à inteligência artificial, ela não está completamente proibida. Você pode nos explicar, Amanda, quais são esses casos de não proibição ou qual o caso de não proibição? O que está proibido com relação à inteligência artificial? É utilizar a inteligência artificial para enganar o eleitor e construir personas. Por exemplo, as famosas deepfakes, que eu pego um vídeo que está na internet ou uma figura e eu substituo o rosto ou a voz daquela original de algum candidato. Isso vai enganar o eleitor vai achar que aquela pessoa realmente está fazendo aquilo. Então, isso é absolutamente proibido. Então, você não pode utilizar tecnologias de inteligência artificial para produzir deepfakes. Imagina a maior eleição do mundo, 970 milhões de eleitores. E bem no meio do processo, um fantasma aparece para apoiar um candidato. Aconteceu na Índia.
Este homem, de traje branco e óculos escuros, pedindo voto, era um político local importante, morto há 6 anos. Imagens manipuladas para enganar o eleitor. Na África do Sul, o laboratório identificou este vídeo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçando sanções caso o partido do governo vencesse as eleições. Fake. O restante você usar a inteligência artificial para fazer edição de um vídeo, para colocar legendas em vídeo, melhorar a imagem, fazer algum tipo de montagem, às vezes até de 2 candidatos juntos, todo tipo de edição está permitido. E aí a Justiça Eleitoral faz uma exigência só de que isso seja rotulado. Olha, esse conteúdo foi produzido com inteligência artificial. Então, tudo isso está permitido. O que está absolutamente proibido é, por exemplo, influenciadores sintéticos, que agora a gente vê algumas plataformas oferecendo esse serviço. Então, para a eleição, apesar de a gente não ter esse termo lá na resolução, influenciador sintético, ele é um influenciador criado por inteligência artificial. Então, ele simula uma pessoa real. Então, tudo que simula uma pessoa real e pode enganar, levar o eleitorado, induzir o eleitorado ao erro, isso está proibido. Por que o TSE está preocupado com esse influenciador sintético? Porque essa é uma preocupação que já permeia os integrantes da Justiça Eleitoral, da cúpula da Justiça Eleitoral. Porque, na verdade, às vezes é difícil você perceber na prática quando um influenciador, uma persona digital é feita por meio de inteligência artificial. Hoje a gente tem aplicativos, né, que são mais grosseiros, que é mais fácil você identificar, mas tem outros que são muito precisos, que são muito, né, avançados. Então, talvez na prática isso dificulte a identificação de que aquela persona que está lá nas redes sociais com um perfil aparentemente uma pessoa normal, seja na verdade uma persona produzida por inteligência artificial e ela não exista na prática. Então aí vai ter que ter uma investigação sobre quem é o dono do perfil, ter acesso aos dados para depois realmente derrubar esse conteúdo ou, enfim, verificar se isso está sendo utilizado de forma ilícita em campanha. Amanda, muito obrigada pela disposição em explicar esses pontos todos. Volte sempre aqui ao assunto. Muito obrigada pelo convite, eu fico sempre à disposição. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Arthur Ituaçu. Arthur, a cada eleição as redes sociais ganham mais proeminência. A campanha digital fica cada vez maior. Acho que vale a pena aproveitar a tua presença aqui no assunto para nos ajudar a alcançar lá no passado quando é que foi que aconteceu essa virada de chave? Quando é que foi que as campanhas começaram a migrar para o digital? A gente tem um marco, que é o marco das eleições de 2010. Em 2009, a legislação brasileira foi modificada no sentido de permitir que os candidatos utilizassem mídias sociais. Até então, os candidatos só podiam ter sites, websites, às vezes até sites estáticos, e isso foi mudado com a legislação em 2009 para as eleições de 2010, e isso foi muito influenciado pela campanha de Barack Obama em 2008, que se utilizou de várias redes sociais, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha uma expressão para a eleição Barack Obama, na época, em 2008, que era Obama Everywhere, de tantas redes sociais que a campanha estava presente, né? E aí a gente começa a ter um fenômeno muito interessante, que em 2010, por exemplo, a gente já tem, né, a utilização das mídias sociais, e especialmente o Twitter em 2010, por Marina Silva, por José Serra, por Dilma Rousseff, e Plínio de Arruda Sampaio, que foi um candidato muito interessante, que fez uma utilização muito eficiente, né, das mídias sociais, do Twitter em especial. E quero dizer a vocês, a maior alegria que eu tive nessa campanha foi o apoio da juventude. E aí, mostrando, inclusive, que para os políticos era possível, mesmo um político sem muitos recursos, num partido pequeno, ganhar alguma atenção. Não ganhou votos, mas ganhou muita atenção naquela época. Então, a gente tem mesmo esse marco de 2010 como um marco de início das campanhas digitais no Brasil. Eu me lembro de que a partir desse momento, sobretudo a partir das campanhas de 2014 em diante, com muita intensificação nas campanhas de 2016, a migração se dava da seguinte forma: o político tradicional contratava uma equipe de digital e essa equipe de digital dava conta de elaborar estratégias
para ampliar a participação daquele ou conhecimento daquele candidato analógico nas redes sociais. E aí houve uma outra fase, e a gente se encontra nessa fase agora, em que os influenciadores digitais, pessoas que nasceram longe da política, mas dentro do digital, começaram a chegar na política. Quando esse momento mais ou menos se dá na sua avaliação? O que mudou em termos de eleição com a chegada desses novos atores políticos que não faziam parte, hoje fazem, do mundo político tradicional? Eu diria, Natuza, que a gente tem um processo de desenvolvimento tecnológico da comunicação política brasileira a partir de 2010, né, e que vai até hoje. E se a gente pensar, por exemplo, ali, 2014 ainda não, eu diria que ainda não, mas hoje a gente vê muito isso, que é esse sentido multiplataforma, né, de você estar presente em várias mídias sociais ao mesmo tempo. E aí a gente começa a ter esse fenômeno que também existia no sistema de broadcasting, na mídia anterior, no sistema de mídia anterior, que é pessoas com muita visibilidade midiática, com muito capital social, né, aí buscando capital político também, entrando para a política profissional no sentido de buscar capital político, de conseguir acumular capital político. A gente tinha isso antes, né? Silvio Santos, por exemplo, flertou com isso. A maior dificuldade minha é que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula, que está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26 Silvio Santos. O próprio Datena hoje é um pouco isso, né? O Berlusconi na Itália, por exemplo, também é um pouco isso. Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Então são figuras que eram midiáticas, né? E que passam a ter também capital político, transformar o seu capital social em capital político. Só que hoje a coisa ficou muito mais fácil, né? Num certo sentido. Você não precisa mais ter a estrutura que tinha por trás de uma emissora de televisão, por exemplo. Né? Ou um jornal, ou um programa de grande audiência numa TV, né, aberta. Você não precisa mais disso. Você tem, digamos, atores que não têm tantos recursos, né, e que conseguem, com alguma técnica de mídias sociais e um bom entendimento das linguagens e das lógicas das mídias digitais, conseguem reunir, digamos, um público à sua volta. Não é o mesmo público do sistema anterior, porque não é um público de massa, são públicos segmentados, são públicos de nicho que são trabalhados pelas mídias digitais. E isso possibilita essas pessoas terem capital social e pensar em transformar esse capital social em capital político, né? O caso, por exemplo, do Pablo Marçal em São Paulo é um caso muito claro, que são esses novos atores que já vêm com o capital social e político da mídia digital e entra para a política profissional, inclusive trazendo lógicas da mídia digital para a política tradicional, né? Por exemplo, às vezes um discurso mais radical, por exemplo, que viraliza na mídia digital. Eu sou extremista, sim, quando alguém quer impor uma ideologia na nossa cara, dizendo que um marmanjo, só porque ele se sente mulher, pode entrar dentro do banheiro de uma menina. Eu sou extremista, sim, quando aqui nesse país se respeita tudo. Mas quando se fala de pastor, de padre, de direita, aí pode. Aí tudo é válido. Eu sou extremista, sim. Agora, tem um ponto aí que, ao mesmo tempo que esse fluxo aumentou, como você mesmo nos relata, tem armadilhas para esses influenciadores digitais, né? Quais são essas armadilhas? É um desafio muito grande daquele momento em que é preciso, especialmente nas eleições majoritárias, nem tanto nas eleições proporcionais, falar para todo mundo. Não falar só para o seu público específico. Né? Não falar só para aquele que está engajado no que você está dizendo já há algum tempo. Né? O falar para todos, em algum momento, em especial nas eleições majoritárias, e esse ano nas disputas para as prefeituras, se torna um desafio para esse pessoal.
Ao mesmo tempo, a gente sabe que o ambiente digital é um ambiente muito sensível, que não tolera muito erro, não tolera desvios, né? É muito agressivo nas suas respostas. Então, esse cuidado também é um cuidado que é um desafio para candidatos que procuram o ambiente digital, reforçar sua posição no ambiente digital. E aí também que os influenciadores acabam tendo, digamos, uma certa vantagem, né? Porque são profissionais do ambiente digital, né? Já tem equipes, já tem estruturas profissionais trabalhando na lógica das mídias sociais, nas diferentes lógicas das mídias sociais. Agora, eu queria entender por que você normalmente diz que a eleição proporcional, que a eleição para deputado federal, eleição para vereador, para deputado estadual, deputado distrital, é a eleição que mais favorece os candidatos que vêm do mundo digital e que conhecem muito bem todos os seus caminhos? Isso, porque há uma diferença grande quando a gente chama na transformação do sistema de mídia, né? A gente trabalhava com o sistema de mídia moderno, o que a gente chama do sistema de mídia centrado no broadcasting, em que você tinha uma mensagem só para todo mundo, era a mesma mensagem para todo mundo, né? Quando você falava para todo o público de massa. Isso, inclusive, gerava uma qualidade de moderação na comunicação política muito grande, porque se você tem uma mensagem mais extremada, mais radicalizada, você corre um risco muito grande de ter reações negativas de parte desse público que está ouvindo a sua mensagem. Então, os políticos procuravam muito o centro, era o centro. Daí um aspecto moderador desse sistema de mídia, de broadcasting, muito grande. A televisão teve um impacto moderador na política muito grande. Com a mídia digital, você tem uma novidade no sistema de mídia, que é poder falar para grupos específicos e, eventualmente, só esses grupos específicos ouvirem o que você está falando. E não só isso, você consegue ter dados sobre esse grupo e moldar a sua mensagem para ser o mais eficiente político na comunicação com esse grupo. Então, eu falo para grupos específicos, e aí, se eu reunir determinados grupos específicos, eu ganho capital político. Essa lógica de nicho, né, de pautas mais específicas, a nós parece que favorece mais, digamos assim, o candidato de uma eleição proporcional, que consegue se eleger falando sobre determinados nichos, abraçando determinadas pautas. Quando chega numa eleição majoritária, que eu preciso falar para todo mundo e eu preciso me posicionar sobre todas as pautas possíveis, aí a coisa complica um pouco mais. Tanto é que há as dúvidas, por exemplo, hoje, com relação ao quanto um candidato como Pablo Marçal pode ser bem-sucedido no segundo turno em São Paulo, né? Porque, na verdade, a gente tem um discurso que é um discurso que foi forjado para falar com nichos. Ele não foi forjado para falar com todo mundo. Inclusive, isso, a nosso ver aqui, das pesquisas que a gente faz, traz um elemento perturbador também do ponto de vista da governança. É possível que um político forjado numa comunicação segmentada governe para todos? Essa é uma pergunta, por exemplo, que a gente faz ao governo Jair Bolsonaro no Brasil, ao governo Donald Trump nos Estados Unidos. Atores políticos que têm relações muito fortes com a mídia digital, com um tipo de comunicação segmentada que é diferente do falar para todos do sistema midiático moderno anterior. Arthur, tem candidato que cresce nas redes mesmo sem apoio partidário, sem financiamento do partido político, e muitos viralizam, inclusive, isso não é uma novidade, com um discurso antissistema, com um discurso de independência política. Então, eu queria entender com você o que isso diz sobre o nosso momento político atual. A gente tem um termo para isso, Natuza, que a gente estuda aqui também, que é o termo da economia da atenção das mídias digitais. A economia da atenção nas mídias digitais é um problema que a gente tem hoje, que impacta a política no seu sentido mais no desenvolvimento político e no desenvolvimento democrático do país. Porque uma mensagem moderada, equilibrada, ela não ganha atenção nas mídias digitais, ela não ganha atenção nas mídias sociais. A competição é tão intensa pela atenção hoje,
nas mídias sociais, nas mídias digitais, que o que viraliza, né, o que ganha atenção mesmo é aquela coisa mais esdrúxula, é aquela coisa mais radical, é aquela resposta mais simples, é aquela coisa mais agressiva. Isso é o que está ganhando atenção nas mídias sociais. A nosso ver, isso é próprio da economia da atenção do sistema, né? E isso traz consequências para a política. A nosso ver, o processo de radicalização da política brasileira, ele é vis-à-vis, ele é simultâneo ao desenvolvimento tecnológico da comunicação política no país. De 2010 a 2020, nós radicalizamos a política de uma forma absolutamente impressionante. E, ao mesmo tempo, nós digitalizamos a comunicação política também de uma forma muito impressionante. Não significa que a gente está dizendo que uma causa o outro, mas estão juntos. São processos concomitantes, né? Os jovens hoje se conectam à política de forma diferente das gerações anteriores. A pesquisa Juventudes e Democracia na América Latina mostra que a informação vem através de influenciadores de diversas áreas, do humor à religião. A pesquisadora que coordenou o estudo explica que a política online é abordada de forma indireta. Nada de partidos ou funcionamento cotidiano das casas legislativas. Não se fala estritamente ou isoladamente de política. Fala-se em estilo de vida e aí se mistura, por exemplo, uma opinião sobre uma questão de um tema de racismo. Fala-se, por exemplo, de empreendedorismo e aí se mistura uma opinião com alguma questão de gênero. Na verdade, essa fronteira ela se diluiu completamente. A gente não tem mais quase o offline e o online, na medida em que as próprias lógicas do online vão influenciar também o offline. Agora, e esse discurso antissistema é um discurso batido já, né? Mas que tem uma efetividade muito grande. O Bolsonaro, que é um veterano da política, é um veterano do sistema, ele se elege também com esse discurso. Você citou o Pablo Marçal, o próprio Nicolas. Todos eles usam muito esse discurso, eles se colocam na condição de perseguidos pelo tal sistema. Por que isso é tão eficaz? Por que isso é tão efetivo? Porque você falava, só para concluir, porque você falava das eleições proporcionais, o Bolsonaro ganhou para a mais importante eleição majoritária do Brasil, né, que é a de presidente. Sim, perfeito. E não é só o caso, como você sabe, não é só o caso de Bolsonaro, né? Se a gente pensar na Nayib Bukele em El Salvador também, com forte relação com as mídias sociais, com as mídias digitais, eleito com uma plataforma antissistema, né? Rodolfo Fernandes chegou ao segundo turno nas eleições colombianas com forte relação com as mídias digitais, o velhinho do TikTok, com uma plataforma totalmente antissistema. Javier Milei, na Argentina, em 2023, eleito com uma plataforma totalmente antissistema. Aí eu acho que não é só a mídia digital. Tem a mídia digital, mas tem também um componente que é o componente que é apresentado em todos os surveys hoje no Brasil e na América Latina, que é, digamos, um descontentamento muito grande com a democracia. Os índices, por exemplo, medidos pelo Latino Barômetro, que a gente acompanha, de apoio à democracia na América Latina, são os mais baixos desde o início da medição, são os mais baixos há 20 anos. E aí isso junta, com um ambiente digital em que a atenção é uma briga intensa pela atenção. Então, respostas simples para problemas complexos, respostas agressivas para problemas complexos, vou prender e arrebentar, vou mudar tudo, vou destruir todos os ministérios, respostas desse nível, em concomitância com um ambiente muito descontente com a democracia, aí é uma fórmula perfeita, para um certo populismo digital. A gente coloca isso na conta do populismo digital, que aponta determinados inimigos e diz claramente para o eleitor que se a gente acabar com esses inimigos, se a gente exterminar esses inimigos, todos os seus problemas estarão resolvidos. O que a gente sabe que não é tão simples assim. Mas aí eu fico na dúvida sobre um ponto em particular. A democracia brasileira, no tamanho da desigualdade que a gente tem, ela gera descontentamento há muito tempo.
absolutamente muito tempo. Então, o fato da democracia, do entendimento de que a democracia não entrega o que o cidadão merece ou precisa, não é um sentimento novo. Aí eu acho que é que entra a mídia digital, que possibilita um discurso mais radical no ambiente político. Mas aí você não acha que tem uma história do ovo e da galinha? Porque uma maneira de você chacoalhar uma eleição, por exemplo, com um discurso fácil para problema complexo, ativando na cabeça das pessoas que a democracia não serve para nada, não é uma maneira também de enfraquecer a democracia? Será que isso não veio primeiro, antes desse sentimento de que a democracia não serve para parte da população? Eu acho perfeito, Natuza, o seu diagnóstico. Eu só apontaria para uma diferença muito grande que a gente tem hoje na possibilidade da oferta da comunicação política radical. A oferta de comunicação política radical foi viabilizada pelo ambiente digital. Ela não era viável, os próprios jornalistas que faziam um papel que a gente chama do papel de gatekeeper, né, que é a pessoa que cuida do que vai passar pelo portão, e que os próprios jornalistas faziam um filtro, e fazem até hoje, eu sei que você faz isso até hoje, que é não deixar passar, né, digamos assim, uma apologia a discursos extremados, radicais, tão antissistemas assim, que possam gerar problemas, né, para a própria democracia. Esse caminho está aberto com a mídia digital, ele está completamente aberto. O político que quiser se aproveitar disso vai poder se aproveitar disso com muita facilidade, falando diretamente com o eleitor. Então, digamos assim, é claro que esse descontentamento é um descontentamento antigo, mas a gente vê um diferencial no contexto contemporâneo quando a avenida para discursos mais radicalizados está completamente aberta. Talvez tenha se transformado o descontentamento em revolta, né? Puxado por esse sentimento. Não, e eu só diria também que é muito difícil hoje para um governante contemplar uma agenda tão complexa e veloz como a agenda pública e política das mídias digitais. São muitos temas, os temas entram e saem da agenda com muita velocidade, e instituições como a democracia brasileira, hoje vivem uma dificuldade muito grande de contemplar essa agenda, né, dentro de uma velocidade institucional padrão. Pois é, a regulação é a tartaruga e o discurso radical é o demônio da Tasmânia, né? Então é difícil competir. Arthur, muito obrigada pelas suas explicações, importante ter você aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Esse episódio usou áudios da TV Cultura. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.